Fala, galera do canal Resenha de Aço, aqui é Jair Oliveira, né? Depois de muito tempo, quase um ano, sem gravar, né? Estamos aí de volta para iniciar com tudo esse ano, trazendo conteúdos relacionados ao Bahia. Quem me acompanha sabe que eu, na outra rede, nas outras redes, eu venho gravando vídeos, conteúdos falando sobre o Bahia, mas aqui por YouTube trazer mais conteúdos também para essa plataforma. E iniciando o ano com esse vídeo, né? Um vídeo, uma polêmica. Eu queria responder ao canal Nerd Futebol, que trouxe o Selmo, que é o torcedor do Ceará, e trouxe a opinião dele sobre quem é o maior time do Nordeste, né? Se é Sport ou se é Bahia. Na verdade, no Nordeste, só quem entra nessa discussão são esses dois times, Bahia e Sport, pela história, né? Pela grandeza desses dois clubes, e esses dois clubes entram nesse debate, quem é o maior do Nordeste. Vamos primeiro ouvir a opinião dele, né? Ouvir os argumentos dele, e aí a gente traz com fatos, com base, com números, quem de fato é o maior do Nordeste. Vou lá botar o Selmo na tela, cadê? Compartilhar. Aqui. Vamos ouvir a opinião do Selmo, né? Sobre quem é o maior clube. Então, aí eu vou opinar. Vamos lá. Bahia tem 2 títulos brasileiros. O Sport tem 2 brasileiros. O Bahia ter participado por 2 vezes da Série C do Campeonato Brasileiro. E o Sport nunca ter participado de Série B do Campeonato Brasileiro. Eu acho que os campeonatos brasileiros de Série A se equivalem. O Bahia leva vantagem, perde na Copa do Brasil e perde também por não ter uma Série B. Por que perde e não ter uma Série B? Porque ele disputou, poderia ter ganho. Se nunca tivesse disputado, a gente não colocaria aqui em pauta. Mas nunca ganhou uma Série B e teve 2 participações da Série C do Campeonato Brasileiro, que eu acho que mancha muito a história do clube. Bicampeão brasileiro, clube do tamanho do Bahia. Na minha opinião, hoje, o Sport é o maior clube da região, e se tratando de conquistas dentro de campo. Os títulos do Sport são títulos mais relevantes e têm mais peso na história do que os 2 títulos brasileiros do Bahia. Lembrando, o Sport ainda pleiteia o Campeonato Brasileiro de 68. E pode ser... Eu vou deixar só até essa parte, né? Porque ele vai falar já de um título que o Sport está pleiteando em 68. Se você der um Google aí, quem é o campeão brasileiro de 68, você já vai saber quem é, e isso aí não entra em pauta agora. Mas ele fala, ele dá, né? O Selmo reconhece que, em termos de títulos da elite, se equivale. O Bahia tem 12 brasileiros, o Sport tem um brasileiro de 87, uma Copa do Brasil de 2008. São títulos que se equivalem. Quando você tem esse equilíbrio, você tem que buscar outros dados, né? Outros levantamentos, outros argumentos para você desempatar. E ele traz como argumento cabal, né? A bala de prata, vamos dizer assim, em favor do Sport, é que o Bahia já disputou a Série C e o Sport não. Ele traz como argumento cabal, o argumento matador, é que o Bahia disputou a Série C e o Sport não. E assim, o Botafogo, por exemplo, o Botafogo nunca disputou uma Série C. O Fluminense já disputou uma Série C. Nem por isso o Botafogo é maior do que o Fluminense. Até o ano passado, o Santos nunca havia disputado uma Série B. Né? E o Corinthians, por exemplo, já havia disputado uma Série B. Mas nem por isso o Santos é maior do que o Corinthians por causa disso. Então, um rebaixamento mancha a história do clube, sim. Agora, ele não apequena, a menos que esse clube permaneça naquele rebaixamento, permaneça naquela divisão. Como é o exemplo do Náutico, do Santa Cruz, que foram rebaixados e não conseguem mais voltar. Eu acho que a partir do momento que o clube se reergue, consegue voltar e reconstruir, retomar sua história, o rebaixamento é só uma mancha na história, não a pequena. Então, assim, um dado que ele trouxe, que ele não trouxe, né, que ele esqueceu de trazer para esse debate, e os confrontos diretos? E quando esses times se encontram na história, quem leva vantagem?
né? Quem tem vantagem entre esses dois? Já que há tanto equilíbrio em termos de títulos, de história, de relevância na região, e quando eles se encontram? E aí que eu vou trazer um dado que ele quer, que é um dado que ele esqueceu de trazer, que é um dado que era muito relevante para o debate, que é o histórico de confrontos, né? No histórico de confrontos, o Bahia, ele leva vantagem para o esporte, né? O histórico de confrontos, né? Ou seja, entre os times, o Bahia leva vantagem em confrontos. E aqui, o histórico do Bahia, geral do Bahia. Aqui embaixo, ó, a gente pode ver também, entre os grandes clubes do Nordeste, o Bahia leva vantagem contra todos eles no confronto direto. Contra o Vitória, a gente está vendo aqui, nosso rival. Contra o Sport, são 101 jogos, 40 vitórias do Bahia, 40 triunfos do Bahia. E contra 32 do Sport. Contra o Santa Cruz, contra o Ceará, contra o Náutico, contra o Fortaleza. Ou seja, o Bahia tem um domínio na região. Historicamente, não estou falando da atualidade, mas historicamente, o Bahia é o time a ser batido. No Nordeste, não é o Sport. Torcida, o Bahia tem maior torcida, né? O Bahia, ele leva vantagem também quando se fala assim, número de participações na Série A. Vou botar porque a opinião ela tem que vir embasada, né? Não adianta eu falar aqui porque eu acho. Eu acho o Bahia maior no Nordeste porque eu acho. Não. Tem que ter base. Ó. Bahia é o time do Nordeste com mais participações em campeonatos. O time do Nordeste que tem mais participação na elite. A matéria é do ano passado, no finalzinho do ano passado. Não é uma matéria antiga. É uma matéria do final do ano passado, do dia 9 de dezembro, né? Há 3 semanas atrás, que essa matéria ela tem 51 participações contra 42 do Sport. Ou seja, o Bahia passa mais tempo. Passou mais tempo na elite do futebol brasileiro do que o Sport. Então, mais uma que tem, ok. Né? Mas o Bahia é campeão, o maior campeão da Copa do Nordeste, ao lado do rival, né? 4 títulos contra 3 do Sport. O Bahia, ele é o time do Nordeste que mais participou da Libertadores. Tem 4 participações contra 2 do Sport. Então, só tem mais argumentos que corroboram que o Bahia é o maior do Nordeste do que o Sport. Né? São argumentos, são bases, são números. Torcida, vamos botar torcida aqui também? O último dado aqui para a gente encerrar. Deixa eu ver, meu Deus. Agora vai depender do computador. Então, assim, torcida do Bahia tem maior participação em Libertadores, Copa do Nordeste, que é o que importa. Bahia e Sport também são os maiores campeões estaduais, né, do seu estado. Bahia é o maior campeão da Bahia e o Sport é o maior campeão de Pernambuco. Então, são argumentos que também se equivalem, mas se for botar tete a tete os argumentos, o Sport perde. Então, aqui, estou mostrando aqui argumentos para refutar o Selmo, né, e o Linésio também, que falou lá do canal do Nerd de Futebol. O Bahia, segundo a Atlas Intel, né, a pesquisa saiu no ano passado, no passado, o Bahia tem 2,8% aqui da torcida no Nordeste contra 1,8% do Sport, e o Fortaleza aí que vem crescendo nos últimos anos, tem a terceira maior torcida do Nordeste, acompanhando o Ceará, e existe mais argumentos, como eu falei aqui, tem vários argumentos, poderia falar desses títulos,
títulos da Copa do Nordeste, poderia falar dos encontros entre Sport e Bahia em mata-matas. O Bahia foi campeão em 88, inclusive, eliminando o Sport. 2 títulos vencidos em cima do Sport em 2001, né, e em 2017, que foi uma Copa do Nordeste de alto nível. Então, são esses argumentos que eu trago, né, não só trazendo a minha opinião, tentando aqui ser o mais neutro possível, né, e, assim, eu sei que eu não vou convencer a maioria da torcida do Sport, do contrário, né, que o Sport é maior do que o Bahia, para eles são, né, o torcedor sempre vai puxar para o seu lado, mas se você for fazer uma pesquisa com pessoas de fora, né, dessa conversa de fora do Nordeste, olhando para cá, jornalistas renomados, eles vão ter a mesma opinião que eu tenho, que é que o Bahia é o maior do Nordeste, com fatos incontestáveis, né, com a relevância que tem, e até com a projeção que tem. Não estou nem falando da atualidade, porque as pessoas também têm que saber separar o melhor do maior. O melhor nordestino hoje, o que o melhor representa o Nordeste hoje é o Fortaleza. Mas isso é um momento, né? E em vários momentos da história tivemos o melhor nordestino. Tem ano que é o Vitória, tem ano que é o Ceará, tem ano que uma época que é o Sport, já foi o Náutico, né? Então, o melhor nordestino, ele vai mudando de ano em ano, de época em época, de ciclo em ciclo, mas o maior, a única forma de o Bahia perder esse posto de ser o maior do Nordeste é se Fortaleza, Vitória, o próprio Sport ganharem títulos nacionais relevantes, né? Título da elite, campeão da Copa do Brasil, campeão da Sul-Americana, da Libertadores, campeão brasileiro. Aí o Bahia vai perder seu posto, mas por enquanto, hoje não, já há muito tempo o Bahia é o maior do Nordeste. É isso.